Eu queria, presidente, usando aqui a tribuna do Senado, trazer para o debate um assunto do maior interesse do povo do Acre. Me refiro à qualidade do serviço prestado pelas companhias aéreas colocado à disposição da população de Rio Branco. Quero chamar a atenção da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, chamar a atenção do ministro Moreira Franco, ele que tão gentilmente esteve conosco no Acre, ele acompanhado do presidente da Infraero e doutor Gustavo, e naquela última ida ao Acre, eles apresentaram a proposta e deram as ordens de serviço para o início das obras de ampliação, a largura, o acostamento da pista e recuperação da pista de Rio Branco, do aeroporto Plácido de Castro, terminal de passageiro Plácido de Castro. E também, naquela ocasião, foram apresentadas as propostas, foi dada a ordem de serviço para o início do trabalho de ampliação do terminal de passageiro. Uma luta do governador Tião Viana, uma expectativa da população e uma cobrança permanente nossa, aqui no Senado, a própria bancada federal como um todo, para que esse serviço pudesse andar. E no dia 8 de outubro, o ministro da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco, e o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, estiveram no Acre. Eu, o senador Aníbal, estavam juntos. Fomos daqui de Brasília junto, acompanhando na comitiva oficial, e foi dada a ordem de serviço de 97 milhões de reais para as obras de recuperação da pista de pouso de Rio Branco. Uma pista, presidente Mozarildo, que estava sempre em obra. Foi construída pela Comara, tem sérios problemas ainda decorrente da fase de construção, na década de 90, e vinha sendo, a manutenção vinha sendo dada pelo Exército. E, independente do reconhecimento que temos pelo BEC, Batalhão de Engenharia e Construção, mas o certo é que eles não tinham as condições necessárias para prestar um bom serviço, nem tinham o dinheiro necessário, e nós tínhamos a pista de Rio Branco numa eterna reforma, trazendo insegurança para a população e também fazendo com que tivesse um conflito permanente com as companhias aéreas, que aí sim, com razão, exigiam um melhor piso na pista de pouso, uma melhor condição no pátio de estacionamento das aeronaves. O certo é que depois de uma luta longa do governo do Estado, do governador Tião Viana, e nossa, eu mesmo fiz audiências, eu como senador tenho me preocupado com esse tema, levei audiências para a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, para a Comissão de Infraestrutura, e penso que nós vamos ter que repetir esse trabalho, porque o governo federal faz a parte dele, está investindo 97 milhões na pista de pouso, mais 30 milhões na ampliação do terminal de passageiros, são quase 130 milhões de reais. E o que é que as companhias aéreas estão fazendo? Elas pioraram a qualidade do serviço que tínhamos. Diminuíram a quantidade de voos, os voos são todos na madrugada, o serviço é ruim e o custo é altíssimo. E a população do Acre, aqueles que têm atividades ou necessidade de ir para o Acre, negócios, os eventos
também ficam definitivamente comprometidos. E a rede hoteleira perde, a geração de emprego diminui e o sofrimento aumenta. E eu queria dizer que a minha vinda à tribuna hoje aqui é para requerer da ANAC um posicionamento, encaminhar um ofício, também buscando informações e pedindo auxílio do ministro Moreira Franco, que se mostrou muito sensível, que representou bem a presidenta Dilma na ida ao Acre, junto com o presidente da Infraero, quando conseguiram reservar uma parcela importante dos recursos federais para recuperar por fim, a eterna obra de recuperação do aeroporto de Rio Branco. Mas a informação que eu tenho, senhor presidente, é que, como as obras do aeroporto exigem uma mudança na pista para que o serviço possa ser executado, aliás, eu quero elogiar a empresa que está trabalhando, ela está fazendo um trabalho que eu fiz uma vistoria na obra agora, com a minha experiência de ex-prefeito, ex-governador, e a gente vê que agora sim vamos ter um trabalho bem feito e definitivo. Mas para que as obras fossem executadas, e a ideia é que até meados de 2016 essa obra esteja completamente concluída, mas como fazer uma obra com a pista e o aeroporto aberto? A primeira intenção da Infraero era de interditar completamente a pista de pouso durante o dia e ela só funcionar à noite. Isso seria um prejuízo enorme para a aviação regional, para as pequenas aeronaves, que são tão fundamentais na Amazônia, que são tão fundamentais no Acre. Temos muitos municípios que não têm ligação rodoviária, são áreas isoladas, nós somos moradores dos rios, dos vales dos rios, somos ribeirinhos, e municípios como Jordão, como Santa Rosa, até mesmo Mané Urbano, que tem já uma ligação rodoviária, Feijó, Tarauacá, Taumaturgo, Porto Walter, que também só tem, Taumaturgo e Porto Walter, ligação aérea ou via fluvial, não dá para o Acre prescindir de uma pista de pouso funcionando para a aviação regional. E eu fiz uma ação direta junto ao ministro Moreira Franco, junto à Infraero, e nesse mesmo dia 8 de outubro, o ministro Moreira Franco, representando a presidenta Dilma e o presidente da Infraero, tomaram uma atitude elogiável. Eles mudaram a maneira da execução da obra, sem prejuízo de seu cronograma, estabelecendo que a pista de pouso ficaria aberta diariamente, pelo menos com 1.000 metros, para que as pequenas aeronaves possam fazer uso da pista durante todo o dia. Isso foi uma medida acertada, o caos que se estava prevendo foi evitado e agora a gente pode ver que está sendo conciliável executar as obras e, ao mesmo tempo, garantir o funcionamento do táxi aéreo regional em Rio Branco. Mas o que me traz hoje à tribuna, além de elogiar as obras que estão sendo feitas, agradecer ao governo federal, é fazer uma cobrança direta às empresas. Vejam só, as empresas aéreas fizeram o que é possível, transferir os voos todos para a noite. Então, o Acre, que já tinha uma malha de voos muito deficitária, agora tem voos só na madrugada. Isso é muito ruim. Isso é um prejuízo enorme. Compreensível? Sim, por conta das obras. Mas o que não dá para ser compreensível é que as companhias que tinham 2 voos passaram apenas um para a madrugada e o outro deixou de existir. Com isso, o que é que nós tivemos como consequência? Um serviço, o avião vem absolutamente lotado, isso é aceitável ainda, mas o problema é o custo das passagens. Dificilmente você compra uma passagem, mesmo com alguma antecedência, que não passe dos R$ 1.500. O normal, uma passagem
e de volta de Rio Branco para cá, para Brasília, chega perto de R$2.000. Eu fiz um apanhado essa semana, uma coisa absurda. Peguei a TAM e procurei o preço da passagem para Brasília em várias datas. Em muitas delas, o preço de R$1.800. E pus, por acaso, escolhi ao acaso, um voo internacional. Rio Branco, Brasília, São Paulo, Buenos Aires, e de volta, R$1.600. R$1.600 um voo na TAM, saindo de Rio Branco, passando por Brasília, indo até Guarulhos, de Guarulhos pegando um voo, indo até Buenos Aires, ida e volta, R$1.600. E um voo, Rio Branco, Brasília, ida e volta, R$1.900. Esse tipo de incoerência, esse tipo de lógica é inaceitável. E eu peço aqui da tribuna, estou entrando com requerimento, peço um posicionamento da ANAC. Quero a ajuda que já tivemos do ministro Moreira Franco e do presidente da Infraero. É inaceitável. É uma exploração dos que menos podem. O Brasil melhorou muito com o presidente Lula. Essa área dos aeroportos, veja o aeroporto de Brasília, já foi no governo da presidenta Dilma. Presidenta Dilma e presidente Lula realmente melhoraram os terminais de passageiros, as pistas de pouso. Você vê o novo aeroporto de São Paulo, o do Galeão que está em obra, o do Amazonas, o de Macapá, que também está em obra, o de Rio Branco. Enfim, agora vai começar o trabalho da aviação regional com as pistas regionais. Mas como explicar, em abril de 2011, o número de passageiros andando de avião superou os passageiros de ônibus interestaduais. Então, o Brasil, até 2011, o número de pessoas, de brasileiros andando de ônibus entre os estados era sempre muito maior do que os que andavam de avião. De 2011 para cá, isso mudou. Graças à melhoria da renda do povo brasileiro, graças às políticas do governo do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Segundo a ANAC, mais de 111 milhões de passageiros voaram só em 2013. Ora, 111 milhões de passageiros, mais gente andando de avião do que de ônibus. Significa o quê? Mais cliente para as empresas. Eu sei que tem um problema gravíssimo, que é o preço do combustível da aviação. Vamos enfrentar o problema, vamos discutir o problema. Só não dá para ficar explorando a população mais carente, que agora consegue andar de avião e paga a mais alta tarifa de passagem aérea do mundo. O preço de passagem aérea no Brasil é o mais caro do mundo. E se vai para a Amazônia, é ainda mais caro. E eu queria dizer que a ANAC pode sim fazer algo. E eu estou aqui, senhor presidente, apresentando um requerimento. Requero informações ao senhor ministro, chefe da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, no âmbito da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, sobre a qualidade dos voos e respectivos preços dos bilhetes de ida e volta para Rio Branco. Como senador do Acre, me sinto na obrigação de tomar essa iniciativa. Não é possível. Agora mesmo, eu tenho a informação que as obras do aeroporto, da pista de aeroporto, vão ser suspensas no dia 21 de dezembro e só vão ser retomadas em abril do ano que vem. O que é que se espera com isso? Que as companhias aéreas que têm voos para o Acre pudessem voltar com os voos diários e oferecer mais alternativas de voos para a população de Rio Branco. A informação que eu tenho é que a TAM vai seguir com um único voo e à noite, na madrugada. Então é inaceitável, nós não podemos, é um serviço
que não é de luxo, é de primeira necessidade, o serviço aéreo na Amazônia. E eu estou entrando com esse requerimento, pedindo à ANAC um posicionamento. Nós temos que exigir da TAM que ela mantenha e volte com o voo diário nesse período de final de ano, onde nós temos um aumento ainda maior da busca de lugar nos aviões e vamos ter uma menor oferta de voo. Vai ficar impraticável e é uma equação perversa para o usuário. Você diminui o número de voos e aumenta o preço da passagem. Como o voo é na madrugada, eu saí de Rio Branco meia-noite, cheguei 6 horas da manhã aqui. 3 horas de fuso horário, 3 horas de voo. Então, à noite vai embora. E isso é uma situação inaceitável. Rio Branco não pode sediar eventos. Na Amazônia, o melhor turismo que nós temos é o turismo de eventos. Muitas organizações, entidades marcam eventos em Rio Branco, em outras cidades da Amazônia, e agora está proibido se ter eventos, está proibido a população dos vários segmentos da sociedade participar de evento fora, porque não tem vaga nos voos, que são de madrugada e são os mais caros do mundo. Senador Requião, eu vou passar, porque com satisfação quero ouvi-lo. Eu acabei de informar que eu fiz uma rápida pesquisa essa semana na internet, um voo Rio Branco, Natam, Rio Branco, que tem obrigatoriamente passar por Brasília, Rio Branco, Brasília, São Paulo, Buenos Aires, ida e volta, R$ 1.600. E um voo Rio Branco, Brasília, ida e volta, R$ 1.900. Inaceitável. Ouço com satisfação, senador Requião. Não é só isso, senador Jorge Viana. Eu estava organizando, uma vez que tinha sido convidado pelo governo do Vietnã, uma viagem com alguns parlamentares ao Vietnã. Mas em determinado momento, o preço da passagem de Brasília a São Paulo era R$ 2.400. E quando eu comecei a pesquisar as passagens, consegui alguns preços muito caros, mas Vossa Excelência sabe como é que funciona isso. Que dia devemos chegar, como é que compatibilizamos os outros. E chegou um momento que o preço da passagem era tão alto que eu desisti da viagem. Quem pagaria a viagem era o Senado, mas o escândalo deste leilão, desta liberdade de mercado, fez com que uma passagem que começava por um exagero acabasse por 30 e tantos mil reais. E eu simplesmente suspendi a viagem. É evidente que essa visita ao Vietnã, para mim, era extremamente interessante. Mas o jogo que o tal mercado está fazendo em cima das passagens aéreas é simplesmente insuportável. E a TAM, depois que foi adquirida pela Lanchile, também mudou completamente o seu comportamento. Mesmo você não consegue mais os tais pontos multiplus, nunca mais você consegue uma passagem através dos pontos. A dificuldade é monumental, a não ser que você compre um ano antes. Mas isso tudo acaba sendo uma grande ilusão e a desordem, ou seja, a ordem da desorganização do mercado está atingindo todos nós. Não existem mais reclamações na casa, porque, afinal de contas, as viagens de ida e volta são pagas pelo erário, mas o abuso é simplesmente monumental. Eu desisti dessa viagem com o grupo que foi ao Vietnã, porque fiquei simplesmente escandalizado pelo preço das passagens. E a cada dia subiam 30%, 40% no preço total. Então, o livre mercado das passagens é uma bagunça completa. Eu lembro que, em 1987, se não me engano, era o Jimmy Carter que estava no governo dos Estados Unidos, se organizou a deregulation, o desregulamento das passagens aéreas. Se imaginava, então, que a concorrência entre as empresas iria fazer com que as passagens baixassem nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu foi que elas se organizaram em cartel, aumentaram os preços e deixaram de renovar a frota. Se dizia, teremos aviões novos e tarifas mais baixas. O cartel organizou tarifas altíssimas,
com a liberdade absoluta, sem a intervenção do Estado, e os aviões passaram a ser os turbohélices, a ponto que, em determinado momento, a frota brasileira era extraordinariamente mais moderna que a frota dos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo no sistema de tráfego aéreo no Brasil é uma bagunça monumental. E essa bagunça é em desfavor do usuário. Muito obrigado. Imagina uma passagem para São Paulo, Brasília-São Paulo, R$ 2.400. No pacote da viagem Brasília, São Paulo, Paris, Hanoi. Empurra uma passagem de R$ 2.400 por conta do lucro das agências e por conta do lucro das companhias aéreas. Nós já vimos aqui no Senado o caso do superfaturamento das agências, tanto que o Senado eliminou a agência que estava trabalhando aqui. O que aconteceu comigo, aconteceu com Luiz Henrique. O Luiz Henrique, aconteceu com o senador Baiano comigo também. E, Walter Pinheiro e comigo. Walter Pinheiro. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma passagem para um encontro, para uma palestra que eu faria no México, e à noite a minha mulher resolveu que iria junto comigo. Disse, então vai para o computador e tira a passagem. Ela tirou. E executiva, como tira o Senado para os senadores. Só que a minha, se não me falha a memória, custava 17 e poucos mil reais, e a dela, pela internet, custou 4.400 e ela viajou ao meu lado. Então, a bagunça é muito grande. Mas, além dos preços absurdos das agências, das companhias, o serviço público no Brasil, do legislativo, do judiciário e do executivo, também sofrem de desvios que estão permanentemente existindo sem correção. Muito obrigado, senador Requião. Queria pedir uma tolerância de Vossa Excelência para registrar a presença aqui nas nossas galerias dos alunos e professores do Colégio Estadual Francisco da Mata Lima, do estado de Goiás. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, eu cumprimento também os alunos. Queria dizer, senador Requião, que felizmente eu que sou vice-presidente da Casa, vendo reclamações de Vossa Excelência, de outros colegas senadores, Walter Pinheiro, Luiz Henrique e outros, e meu caso, porque eu trabalho diariamente, porque a gente viaja toda semana, com o meu gabinete para comprar as menores tarifas, porque é dinheiro público. Eu compro passagem antecipada e ajudei, e quero cumprimentar aqui, o presidente Renan que acolheu, mas o Bandeira, que é o nosso diretor-geral, trabalhamos nesse tema juntos, eu e ele, para eliminar as agências e poder ter reembolso para viagem internacional, porque a gente reduziu para 1/3 o gasto que o Senado tinha, em muitos casos, 1/3 do que se pagava, nós estamos pagando por uma medida que agora permite que se compre a menor tarifa e depois se peça o reembolso. Teve caso comigo que eu fiz uma reserva antecipada numa tarifa baixa, e aí depois chegou na hora de comprar, quando autorizaram a viagem, e aí que poderia comprar, a agência falou, não, mas o senhor fez por 5 mil, mas nós temos que pagar 14 mil. Eu falei, não vou pagar 14 mil se eu tenho uma reserva de 5. Para o mesmo local, na mesma classe executiva. E aí, qual foi a solução? Na época não tinha esse mecanismo, eu paguei e fui brigar 1 mês e meio, 2, para o Senado me reembolsar, mas eu não paguei 9 mil a mais numa passagem, porque é dinheiro público. E, felizmente, nós aqui eliminamos a agência, é possível agora fazer, mas agora estamos refém das companhias. Então, eu entrei com esse requerimento, estou entrando, apresentando a mesa diretora, querendo saber que medidas estão sendo adotadas pelas empresas aéreas para que as empresas aéreas puderem voltar a operar regularmente durante o período diurno no aeroporto de Rio Branco a partir do dia 21 de dezembro deste ano, já que a pista vai estar liberada, até abril, pelo menos, do próximo ano. Estou cobrando que se tenha ofertas de voo diurno. Tenho certeza que se mantivermos voo noturno e diurno, o preço da passagem vai ficar mais acessível. E, com certeza, a qualidade também para a população, que eu acho que nós somos empregados e estamos aqui para trabalhar por ela. Mas, senador, veja o exemplo que eu lhe dei, do acréscimo de R$ 2.400 numa viagem de Brasília para São Paulo. Uma passagem de ida e volta para Paris, nas promoções da Air France hoje,
estão sendo anunciadas por $799. E uma viagem de ida a São Paulo, R$2.400. Esse pessoal está fazendo exatamente o que quer, o que entende, o que pretende, sem nenhuma regulamentação. Mas esta é a liberdade do mercado, a tal mão invisível do mercado de que falava Adam Smith. E essa mão invisível do mercado está no bolso do consumidor de passagem aérea e no bolso do erário, dos três poderes da República. Sem dúvida. E isso são situações inexplicáveis. Como é que um dos melhores mercados de transporte aéreo no mundo, que é o Brasil, tem a tarifa mais cara? Ah, é o preço do combustível, 40% da passagem aérea é combustível. Ótimo. Vamos discutir então esse tema. Vamos encontrar uma solução. Só não dá para ficarmos vivendo situações como essa que o senador Requião apresenta. Eu fico comprando minhas passagens antecipadas, já comprei as passagens para dezembro, para não pagar caro. Mas já há alguns anos atrás, uma passagem para Rio Branco, R$5.000. Quer dizer, dá para dar quase uma volta ao mundo com uma passagem com preço de passagem como esse aqui dentro do Brasil. Então, o requerimento que apresento é nesse sentido e são 3 informações que busco, considerando os altos preços cobrados pelas companhias aéreas, muitas vezes superiores aos cobrados para os voos no exterior, que medidas estão sendo tomadas para que os voos que saem de Rio Branco ou chegam em Rio Branco não tenham esse custo tão abusivo. Então, em nome do povo do Acre, em nome de todos que estão me ouvindo, me acompanhando, estou aqui da tribuna do Senado cobrando uma posição da ANAC, da Infraero, do Ministério da Aviação Civil, pedindo o apoio do ministro Moreira Franco para que nos ajude a sair dessa equação perversa, serviço de baixa qualidade e preço alto, para uma equação que seja razoável, um preço justo e um serviço de melhor qualidade para a população. Nós não podemos aceitar que o aeroporto de Rio Branco volte a ficar aberto dia 21 de dezembro até abril do próximo ano e as companhias aéreas não retornem os voos diurnos. Então, é um apelo que eu faço. O Acre não pode ficar vivendo esse prejuízo todo. A pista está tendo uns investimentos de quase 100 milhões, o terminal de passageiro mais 30. Eu agradeço ao governo federal, mas peço aqui que a ANAC tome um posicionamento sobre essa situação, que é muito grave, porque ela diz respeito às famílias que precisam, às vezes, por necessidade de saúde, ou mesmo por seu lazer. Tem que ter um tratamento justo, não podem ser assaltadas, como vêm sendo assaltadas por conta da baixa oferta de espaço nos aviões, de lugares nos aviões, e o altíssimo preço cobrado para quem quer usar do serviço aéreo para sair ou para chegar no Acre. Muito obrigado, senhor presidente.